Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Rian, como você já sabe, você já deve ter visto pela escola. Infelizmente, ainda nós não conhecemos pessoalmente, né? Não tivemos esse contato ainda de professor de química como vocês, né? Mas logo em breve, se Deus quiser, isso logo vai passar e nós estaremos de novo na escola, presencialmente, e poderemos nos conhecer melhor, certo? Então, nós vamos iniciar agora essa semana nossa aula de Química, né? Com o PET, da semana um do PET 1 de Química. O tema da semana um é modelo, a gente vai tratar modelos atômicos, certo? Então nós vamos iniciar a nossa jornada no mundo da Química, certo? Então, a primeira coisa que quando a gente fala sobre modelos atômicos, né, é pensar no que seria, quando a gente fala de modelos atômicos, a gente pensa em matéria, né? E o que seria constituído matéria? Do que é matéria, né? De que é constituída a matéria e o que seria matéria? Então, a gente chama de matéria todos os materiais que formam o universo. Então, a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, né? Tudo que é sólido, líquido ou gasoso é uma forma de matéria, né? Se ocupar, se tiver massa e ocupar lugar no espaço, né? Mas aí quando a gente fala de matéria, o que é constituída a matéria? A gente fala que a matéria é constituída por átomos, mas o que seria átomos, né? Então o primeiro conceito sobre átomo foi do filósofo grego, o Demócrito, né? Se pegarmos um objeto e dividirmos em fragmentos menores, o resultado dessa divisão seria o fragmento indivisível que ele chamou de átomo, né? Então a gente pode fazer uma experiência de pegar, por exemplo, uma folha de papel em casa, né? Isso aí vocês podem fazer a experiência em casa mesmo, né? Vocês pegam uma folha de papel e começa a rasgar ela, né? Vai tentando rasgar o menor pedaço possível que vocês conseguem. Quando você chegar no menor pedaço possível, isso seria, essa foi a definição de átomo do Demócrito, né? Que é você dividir um fragmento de uma substância até o menor pedaço possível, né? Até um fragmento indivisível. Você não conseguisse mais dividir esse fragmento. Isso seria o que ele chamou de átomo, né? O Demócrito ele achava que toda a matéria existente era o resultado da combinação de átomos de quatro elementos, né? Então, lá nos primórdios da civilização, eles achavam que tudo era construído por quatro elementos, né? Lá, lembra lá de Avatar, né? Terra, os quatro elementos: terra, ar, fogo e água, certo? Então, a gente tem que, antes do modelo que a gente conhece, que nós conhecemos hoje, né? De átomos, existiam vários modelos. Nos tempos de Isaac Newton, por exemplo, o átomo ele era considerado uma esfera muito pequena, rígida, indivisível e indestrutível, né? Que a gente não conseguia destruir o átomo. Então, a partir de Demócrito, a gente tem uma evolução dos modelos atômicos, uma evolução do que seria do modelo de um átomo, né? Nós temos em 1803 o modelo de Dalton, né, com o átomo como sendo indivisível. Depois do modelo de Dalton, a gente já tem uma nova formulação para o átomo. Já entra a questão, o átomo já entra as cargas negativas, né, cargas positivas e negativas, né, que é o modelo de Thomson em 1904. E depois nós temos o modelo de Rutherford em 1911, né, que já entra a questão do núcleo, né, constituído por prótons e nêutrons, né, já entra um conceito mais amplo do que seria o átomo. Novamente, a reformulação em 1913, 2 anos após o Rutherford, vem o Bohr, né, com a reformulação entrando na questão da quantização da energia, né, os níveis de energia, né, para o que seria o átomo. Hoje e e logo depois, em 1926, 13 anos depois, vem Schrödinger, que já entra a questão da nuvem eletrônica, né? A região de maior probabilidade de se encontrar o elétron, né? Já acaba aquela questão do átomo como aqueles cheio de círculos e a região no caso, né, do Bohr era as órbitas e Schrödinger já vem da densidade eletrônica, da nuvem eletrônica, né? Então, o primeiro modelo atômico que a gente vai ver hoje é o modelo de Dalton, né?
Quem é o modelo de Dalton, ele fala da bolinha maciça e indivisível, baseada nas leis ponderais de Proust e Lavoisier, né, o pai da química. Então, o modelo de Dalton postulou que todas as substâncias são constituídas de átomos, que elas não podem ser criadas e nem destruídas, né? E vem lá, Lavoisier fala: na natureza nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, essa transformação, todas as substâncias são constituídas de átomos. Então, a mudar uma substância para outra, o que vai variar é a constituição, vai transformar a constituição deles de átomos, certo? Então, cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são indivisíveis. Isso era o postulado de átomos, né? Então, substâncias compostas eram formadas por átomos compostos, ou seja, por mais de um átomo, né? Capaz de decompor em átomos simples. Então, todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e demais propriedades. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples. Isso aqui é importante lá na frente, para a gente, que nos ajuda a calcular a massa molar de uma substância, né? Que a massa molar nada mais é que a massa de uma substância, né? A massa para 1 mol dessa determinada substância. Então, essa massa molar ela vai ser determinada através da soma das massas atômicas de cada elemento, de cada átomo que constitui essa substância. Então, os átomos compostos são formados por um pequeno número de átomos simples, né? Logo após o modelo de Dalton, nós temos o modelo de Thomson, onde Thomson fez experimento com um tubo de raios catódicos, né? Em que ele descobriu a natureza energética do elétron, né? O elétron, então, teria a carga negativa. Então, o primeiro modelo atômico divisível e elétrico. Então, estudando descargas em tubos de raios catódicos, Thomson percebeu a existência de partículas carregadas negativamente nos átomos, né? Então, você tinha lá, ele emitia uma energia, ele via que acontecia o quê? Que a determinada passando nós temos aqui polo negativo e polo positivo. E ele via que quando esses raios catódicos passavam por esses polos, eles sofriam desvios, o que indicava uma repulsão ou atração por um dos polos, certo? Ou seja, isso só poderia acontecer se os elétrons tivessem carga, né? Foi aí que ele descobriu então que existia partículas carregadas negativamente nos átomos, que essas partículas logo depois seriam conhecidas como os elétrons, certo? Então todos os gases que dá, então esse modelo é conhecido como o modelo do pudim de passas, né? Que é a mesma coisa, né? O experimento dele, nós temos o tubo de raio catódico, ele emitia um raio, nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo. Quando esses elétrons, ou esse raio catódico passava por esses polos aqui, ele sofria um leve desvio, né? Dependendo de qual era o polo. Por isso que ele descobriu aí, então que nós tínhamos uma partícula de carga negativa nos átomos. Deixa eu passar aqui agora isso. Então, quando Thomson estava pesquisando os raios catódicos, verificou que eles poderiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas negativamente. A essas partículas ele chamou de elétrons. Então, foi a primeira postulação sobre cargas no átomo, né? Então, a primeira partícula descoberta dentro do átomo foi descoberta pelo Thomson e ele chamou de elétrons, né? Então, o elétron ele é carregado, ele tem carga negativa. Isso aqui é importante, sempre a gente quer lembrar disso. Elétrons têm carga negativa, certo? Então, logo depois do Thomson, veio o modelo de Rutherford, onde ele bombeou um feixe de partículas alfa através de um cubo de polônio, né? Partículas alfa têm carga positiva. Ele bombardeou esse feixe de partículas em uma lâmina finíssima de ouro, né? E observou que esse feixe de partículas alfa, de cargas positivas,
Quando ele passava pela lâmina de finíssima de ouro, eles viam desvios. Então o que ele pensou? A maioria das partículas quase todas as partículas atravessou, algumas voltavam. Então ele pensou, no átomo nós temos espaços, né? Ou seja, o átomo é constituído de espaço, tem algumas partículas, tem algumas coisas ali, algumas partículas carregadas positivamente ou negativamente, né? Por quê? Algumas partículas eram desviadas, outras ricocheteavam. Ou seja, tinha alguma coisa ali no meio que ricocheteava esse feixe de partículas. Então, o modelo atômico de Rutherford é baseado nos resultados da experiência que ele e seus colaboradores realizaram. Então, Rutherford e seus colaboradores eles verificaram que apenas uma partícula alfa das 10.000 emitidas sofria desvio ou reflexão incidindo na lâmina de ouro. Concluíram então que o raio do átomo era 10.000 vezes maior que o raio do núcleo, certo? Ou seja, então, aqui já entra a questão da presença de um núcleo no átomo. Então, o átomo ele passa a ser constituído então de um núcleo, né? E em volta nós teríamos as eletrosferas, né? Então, no modelo atômico Rutherford, ele admite elétrons gravitando em torno do núcleo. Então, nesse modelo, nós tínhamos a questão da eletrosfera, que eram as regiões onde os elétrons ficariam girando, né, gravitando. E no centro desse átomo nós teríamos um núcleo, que aí o núcleo seria constituído de prótons, né, de carga positiva, e de nêutrons, que não tem carga. Então, os elétrons de carga negativa, que foi descoberto lá pelo Thomson, eles giravam em volta do núcleo, ocupando uma grande região conhecida como eletrosfera. Esse modelo, então, era conhecido como planetário, pela semelhança com o nosso modelo planetário, né? Então, aqui foi o experimento do Rutherford, né? Pegou um átomo, um pouco de polônio, né? Emitiu partículas alfas em uma fina lâmina de ouro, né? E percebeu que esses feixes de partículas alfa, partes deles atravessavam, mas partes eram ricocheteadas, né? Essa parte que atravessava, alguns sofriam leves desvios. Então, descobrindo então a natureza, o núcleo, a presença de um núcleo no átomo. Só que o problema do Rutherford, como eu tinha falado aqui, ó, esse modelo é chamado de planetário devido à sua semelhança com o sistema solar. Então, os nêutrons só foram descobertos em 1932 por James Chadwick. O núcleo atômico é muito menor que a eletrosfera, certo? Então, nós temos no átomo o núcleo e a eletrosfera, que é a região onde os elétrons ficam girando em torno de um núcleo, né? É imaginando a cebola. Se a gente cortar a cebola ao meio, a gente percebe que tem o cerne dela, né? O meio dela lá, e várias camadas. Essas camadas seriam a eletrosfera, onde os elétrons ficavam girando em torno de um núcleo, né? Para efeito de comparação, podemos imaginar o núcleo como uma formiga no centro de um estádio do Maracanã. Ou seja, você pegar uma formiga e colocar no centro do estádio do Maracanã é a mesma coisa de um núcleo comparado com o tamanho de um átomo, certo? Só que o problema do modelo de Rutherford é que o que acontece? Os elétrons, para girar, eles emitiam energia, né? Geravam energia. Com o tempo que eles estavam girando, gastando energia, girando ao redor do núcleo, eles iam perdendo essa energia e com o tempo, como eles estavam perdendo energia, eles iam se chocar com o núcleo. Em algum momento eles iam se chocar com o núcleo, acontecendo então o colapso desse átomo, né? Então tinha um problema nesse modelo do Rutherford. Foi aí que entra o modelo de Bohr, que é um modelo de quantização de energia. Então, no caso de Bohr postulou que os elétrons estariam em órbitas circulares ao redor de um núcleo central. Então, permanece a ideia do núcleo, né? Mas já entra a questão órbitas circulares ao redor de um núcleo, sem absorver nem emitir energia espontaneamente, tá? Espontaneamente. O átomo possui um número limitado de órbitas, que a gente chama de níveis ou camadas eletrônicas, que varia de um elemento químico para o outro, né?
Tem elemento químico que vai possuir uma quantidade maior de camadas, de níveis eletrônicos, e tem elementos que vão possuir uma quantidade menor de camadas ou de níveis eletrônicos. Então, cada uma dessas órbitas, múltipla inteira do quanto, né? Cada essa camada possui uma quantidade fixa de energia, né? Aqui é a constante de Planck e por aí vai. Então, o que acontece? Nessa questão de quantização de energia, entra o conceito de transições eletrônicas, ou seja, o elétron, imagine lá na camada, na cebola, certo? Nós temos várias camadas na cebola, né? Em cada camada daquelas ali tinha uma quantidade de elétrons. O que acontecia? Na transição eletrônica, a quantização de energia, ela fala que o átomo, o elétron, ele poderia transitar entre as camadas eletrônicas, entre as camadas, ou seja, ele poderia transitar de que modo? Ele poderia sair de uma camada mais interna, ou seja, de uma camada mais próxima do núcleo, certo? De uma camada mais próxima do núcleo para a camada mais externa, ou seja, para a camada mais longe do núcleo. Imagina aqui, nesse caso, que seja uma cebola. Nós temos aqui o núcleo da cebola, que seria o núcleo do nosso átomo, certo? E em volta nós teríamos as camadas, a primeira camada, segunda camada da cebola, certo? Então nós teríamos um elétron aqui de uma camada mais interna, mais próxima do núcleo. Ele poderia, ao receber energia, ao absorver energia externa, certo? Passar de uma camada mais interna, saltar para uma camada mais externa, certo? Então, ao absorver um quanto de energia, ou seja, uma quantidade de energia, o elétron salta para um nível mais energético. Ou seja, quanto mais externo, mais longe do núcleo essa camada eletrônica está, mais energética ela é. A maior quantidade de energia ela tem, certo? Então ocorre a excitação eletrônica. A excitação eletrônica a gente fala que é quando o elétron absorve energia e salta para uma camada mais externa, certo? Então, no estado excitado, o elétron fica instável. O estado excitado é aquele estado em que o elétron está numa camada mais energética do que a sua de origem, né? Que ele saltou de uma camada mais interna para uma camada mais externa, né? Ao retornar ao estado, o nível fundamental, que é o nível, a camada eletrônica que ele pertence, ele emitirá um quanto de energia na forma de luz. Ou seja, para saltar da mais interna para mais externa, ele absorveu energia. Certo? Ele absorveu energia. Então, agora, para voltar para a camada que ele estava, ele precisa liberar essa energia que ele absorveu. Então, ele vai liberar essa energia na forma de um quanto, na forma de luz, certo? Isso aqui é interessante, porque isso aqui é a base que a gente tem dos efeitos luminosos dos focos de artifício, certo? A gente vai ver um pouquinho para frente, vou explicar um pouquinho para frente, a gente vai ver um slide que vai falar sobre essa questão dos focos de artifício, certo? Então, ó, atenção, as órbitas circulares são denominadas níveis de energia ou camadas eletrônicas. E os elétrons que nelas se localizam constituem a camada eletrônica. São conhecidos 7 níveis de energia para o átomo. Então nós temos 7 camadas de energia conhecidas. Nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q. Certo? 7 camadas que podem conter elétrons. Cada camada dessa tem uma quantidade de energia. Ou seja, ela suporta uma quantidade específica de elétrons. Na camada K, nós suporta até 2 elétrons. Na camada L, ela suporta até 8 elétrons. Na camada M, ela suporta até 18 elétrons. Na camada N, ela suporta até 32, assim como a camada O, ela também suporta 32 elétrons. Na camada P, ela suporta 18 elétrons. E na camada Q, ela suporta até 4 elétrons, certo? E aqui, ó, a gente fala por que os fogos de artifício são coloridos, né? Então, quando ocorre a explosão da pólvora, a energia gerada pela explosão, pela combustão da pólvora, ela vai fazer com que os elétrons que estão mais próximos do núcleo, lembrando lá,
o elétron vai absorver a energia da combustão da pólvora, vai saltar de uma camada mais interna, mais próxima do núcleo, para a camada mais externa, né? Absorver energia. Aí, o que acontece? Então, que estão mais próximos do núcleo, dirigem a níveis de maior energia, mais afastado do núcleo. Ao retornarem, então, ao retornar, absorveu, saltou. Só que como é o estado excitado dele, não é o estado normal dele, né, onde ele fica normalmente, ele vai voltar para o estado normal dele. Ele vai voltar para a casinha dele lá, para a camada eletrônica que ele pertence, certo? Quando ele volta, vai liberar energia, como eu falei, na forma de luz. E aí que a gente tem os fogos de artifício na coloração. Porque essa energia liberada pelo elétron, na forma de luz, cada átomo vai ter uma cor específica no espectro de luz visível, certo? Por exemplo, o átomo de sódio, ele emite luz, os elétrons do átomo vai emitir luz na cor amarela, o cobre na cor verde, cobalto na cor vermelha. Então, o que acontece? Nos fogos de artifício, eles misturam junto à pólvora a subir alguns metais, né? Sódio, cada um metal tem uma cor específica que vai ser emitida. Então eles vão vai misturar na pólvora algum desses metais para quê? Quando a pólvora estourar, vai acontecer esse processo todo que eu falei de salto quântico, depois retorna, libera energia na forma de luz. Então quando o fogo de artifício estoura, as substâncias que estão ali vai emitir cada uma cor. Por isso que a gente vê os fogos de artifício coloridos, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, nossa aula da semana 1. Semana que vem, novamente, nós temos aula na quinta-feira, certo? A partir de 9 horas estarei disponível para o plantão. Essa aula já está disponível no aplicativo Conexão Escola, certo? Também vou disponibilizar ela através de PDF no WhatsApp e espero vocês no plantão. Qualquer dúvida, estou disponível para tirar a dúvida de vocês, certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.